Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje o assunto vai ser com o oitavo ano. Vocês podem encontrar esse assunto de hoje na página 273, tá? Imperialismo e o neocolonialismo, tá? Para a gente falar um pouco disso, a gente não podemos esquecer, por exemplo, da última matéria que a gente viu, que foi no caso da unificação da Itália e da Alemanha, que vai influenciar nesse imperialismo. Esse imperialismo vai ser na qual esses países da Europa que estão se industrializando, eles vão brigar ali entre eles por mercado, tá? Para vender os seus produtos industrializados. Então vão precisar de consumidores, vão precisar de matéria-prima e vão precisar de consumidores. Então isso tudo, certo? Esses países da Europa vão começar a se gladiar. Mas antes da gente falar do imperialismo, neocolonialismo em si, vamos falar da segunda revolução industrial, que vai ser uma das responsáveis por isso. Principalmente na Alemanha, tá? A Alemanha, nesse período, tiveram vários inventos, né, feitos por alemães, que vai revolucionar a indústria, tá? Uma coisa que vai acontecer também vai ser a substituição do carvão mineral pelo petróleo, o ferro pelo aço, vai ser criado a eletricidade e o motor a explosão, né, movido a combustíveis fósseis, por exemplo, a gasolina. Então, tudo isso está acontecendo nesse momento na Europa. Então, está borbulhando. Então, esses países da Europa precisavam agora de novos regiões para explorar. Então seus olhos vão virar que já que a América se tornou independente, então agora eles precisavam de novos locais para explorarem, para ter mão de obra barata, para ter matéria-prima e também para ter consumidores. Aí o que vai acontecer? Eles vão virar os olhos deles para a África e para a Ásia. Eles vão arrumar desculpa que vão levar civilização para esses povos, principalmente ali da África. Tá? Então vamos levar a civilização para lá, porque são países que precisam ser doutrinados. Nada, tudo conversa fiada, tá? Que na realidade estão de olho em outra coisa, assim nas riquezas ali do continente africano. Tanto por exemplo, vai ter a conferência de Berlim. A conferência de Berlim vai ser feita na qual esses países, como Itália, Alemanha, que nessa corrida chegaram por último, eles vão começar a exigir um pedacinho lá também da África. Tá? Já que quem dominava ali aquela região eram os franceses, os ingleses, os portugueses também. Então, nessa conferência de Berlim, eles acham, temos que dividir esse bolo aí igualmente para todos. Tá? Tanto é que nessa divisão, eles vão, por exemplo, dividir etnias que eram irmãs e vão unir, às vezes, etnias que eram inimigas. Quer dizer, isso vai dar uma confusão danada quando esses países, depois da Segunda Guerra Mundial, começarem a se tornar independentes. Mas também essa é outra história que a gente vai ver ano que vem. Então, nessa divisão, certo, também estava lá na Conferência de Berlim, que se algum país invadisse uma parte da colônia, né, que pertencesse a outro país, ele tinha que comunicar antes. Essas são umas ideias meias doidas, né, que não dá para entender nessa conferência. Mas na realidade eles dividiram, quem ficou com os pedaços melhores foi aqueles países que já tinham as colônias na África. E a Itália e a Alemanha ficaram com um pedaço do bolo pior, tá? E isso não vai ficar muito bem. Outra coisa dentro dessa linha imperialista, vamos lá, nesse imperialismo vai acontecer, por exemplo, uma guerra entre a Inglaterra e a Holanda, pelaquela região ali da África do Sul, tá? Atual África do Sul, tá? Que pertencia à Holanda, os ingleses vão tomar aquela região ali, tá? Para eles. Outro lugar também, por exemplo, vai ser a Índia, que é a joia da coroa nesse momento. E nessa exploração, tá, que vão explorar o algodão,
que é produzido lá na Índia, principalmente porque na Índia, o que vai acontecer? Antigamente a Índia, ela levava as especiarias para a Europa, através ali da Índia era um passo para levar para a Europa as especiarias. Com a industrialização vai se tornar o contrário, a Inglaterra agora que vai levar os seus produtos industrializados para ser consumido pelos indianos, tá? Por exemplo, tinha na Índia, quando eles são dominados pelos ingleses, então a Inglaterra vai criar a Companhia das Índias Orientais. E aí o que vai acontecer? Essa empresa que vai administrar a Índia. Então, eles, para ter uma boa relação, eles vão contratar os cipaios. Cipaios são soldados indianos que vão lutar ficar do lado dos soldados ingleses e vão ser até treinados pelos ingleses. Só que vai acontecer a Guerra dos Cipaios, porque a Inglaterra, essa companhia que pertence lá ao Estado da Inglaterra, que a rainha na época era a rainha Vitória, não pode esquecer disso, e eles vão começar a maltratar os indianos. Tem indianos que teve casos de morrer mais de milhões de indianos de fome, tá? E aí o que vai acontecer? Os cipaios, a Guerra dos Cipaios, uma das razões que vai estourar essa guerra é que os indianos, eles não pegam animais mortos, em gordura animal. Então o que acontece? Estavam acontecendo muitos acidentes na Índia com os caminhões ingleses que carregavam material bélico, né, como armas, pólvora. E quando passava o caminhão naquelas estradas, quando batia uma arma na outra, acabava saindo faísca e acabava explodindo e perdendo todo esse material. Então, para evitar isso, passaram gordura animal nos rifles, né, nas armas, para no atrito elas não saírem essas faíscas e evitar acidentes. Só que eles mandaram os soldados, né, os cipaios, descarregarem o carregamento deles de armas. Os indianos se negaram, não vão pegar nessas armas, porque elas estão com gordura animal, e aí vai estourar. Quer dizer, é uma das causas. Outras, por exemplo, é o maltrato que é feito dos indianos, feito pelos ingleses. Nessa guerra, certo? Os indianos, claro, vão perder, mas a coroa, com medo de perder a Índia, o que acontece? A Inglaterra tira a Companhia das Índias Orientais da administração e agora vai ser administrado direto pelo parlamento, e a rainha Vitória vai ser a rainha agora dos indianos, tá? Então vai ser um vice-reinado entre qual a rainha é a rainha Vitória, tá? Outras coisas que vai acontecer também nessa coisa toda aí vai ser, na Ásia ainda, vai ser, por exemplo, o Japão. O Japão, na época das grandes navegações, a Espanha e o Japão, por exemplo, a Espanha e Portugal vão chegar a invadir o Japão, só que vai chegar uma hora que os japoneses vão conseguir expulsar os portugueses e os espanhóis de lá, porque levaram o cristianismo, né? Porque a bandeira deles era o cristianismo. Então vão conseguir expulsar e vão fechar sua fronteira para qualquer tipo de país. Aí vai ser os shoguns, que são os samurais que vão comandar, e o imperador. E quem manda é esses shoguns? Shogun é como se fosse um senhor feudal do Japão. Então o que acontece? Com o passar dos anos, os Estados Unidos vai lá e força o Japão a abrir as suas fronteiras para eles. E aí eles são obrigados a abrir, porque a força militar estadunidense é muito grande. Então o que vai acontecer? Os japoneses vão começar a fechar tratados, principalmente com os Estados Unidos, para comprar os produtos industrializados estadunidenses. Sendo que o Japão, com isso, com o contato com a tecnologia, eles vão também entrar nessa corrida imperialista, tá? Principalmente ali pelo território da China. Tanto é
que vai ter a guerra China e Rússia pela região da Manchúria, que era muito rica em minério. Os japoneses vão lá, dominam aquela região. Os russos, também interessados, entram em guerra com o Japão e a Rússia perde essa guerra para o Japão. E assim o Japão domina aquela região ali. Vai ser uma briga danada entre Inglaterra, França, Estados Unidos e o próprio Japão para dividir ali a China entre eles, tá? Outra coisa também que vai acontecer na ilha, na China, tá? Vai ser a questão da guerra do ópio. A guerra do ópio vai acontecer o seguinte: a Inglaterra, ela transporta o ópio que é produzido na Índia em direção para a China. O imperador chinês, né, sabendo que a população estava ficando viciada no ópio, e fala para os ingleses, tenta na conversa, não traz mais esse ópio aqui não, que eu não quero. Mas os ingleses insistiram. Aí o que aconteceu? Os chineses tomaram as embarcações inglesas e afundaram ela jogando todo o ópio dentro do mar. Os ingleses, com raiva, falaram: vocês não poderiam ter feito isso, vocês têm que indenizar. E o imperador chinês falou: não vou pagar nada. Aí a Inglaterra aí entra em guerra com a China, ganha essa guerra e aí vai obrigar a China a abrir seus portos, por exemplo, para as nações da Europa, inclusive também os Estados Unidos aqui na América. E vai ser chamado Tratado de Nanquim, tá? A China é obrigada a abrir para o comércio e também abrir embaixadas na China. Outro também que vai acontecer por causa desse negócio das pessoas tentarem levar a palavra cristã para essa região, um francês ele é assassinado por chineses por causa da religião cristã. Os portugueses, espanhóis, a galera toda, os ingleses, até os Estados Unidos fica com raiva, faz uma pressão de novo sobre a China e assina o Tratado de Pequim, na qual tem que parar essa perseguição à religião cristã e deixar eles pregar dentro do seu território, tá? Outra coisa para a gente fechar no imperialismo é em relação aos Estados Unidos da América. O presidente o presidente dos Estados Unidos, o James Monroe, lembrei o nome dele, James Monroe, ele vai criar a doutrina Monroe. Ele fala o seguinte: a América é para os americanos. Se os europeus se engraçar aqui, nessa região aqui, vai comprar briga comigo. Quem olha assim pensa: pô, os Estados Unidos é bonzinho pra gente, né? Pô, que bom, que nada. Ele tinha interesse nos mercados para a sua indústria. O que vai acontecer? A Espanha, por exemplo, vai tentar reassumir alguns territórios, por exemplo, como Porto Rico, Cuba, e os Estados Unidos acabam entrando em guerra com a Espanha e ganha essa guerra. E outra, Porto Rico vira um protetorado e o caso de Cuba não vira protetorado, mas se caso acontecesse alguma coisa em Cuba, os Estados Unidos estavam autorizados a entrar em Cuba e fazer o que eles queriam, tá? Então esse é um ponto aí essencial para mostrar que os Estados Unidos estavam entrando nessa luta junto com os europeus, tá? Nessa guerra do imperialismo. Sendo que, depois que a gente fala mais um pouco mais na frente, quando estourar a Primeira Guerra Mundial, que a gente só vai falar no que vem, aí que você vai ver que os Estados Unidos vai se tornar uma potência mundial, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí as explicações do neocolonialismo e imperialismo. Não esquecendo, façam aí as páginas 279, 280, 281 e 282, tá? E assim a gente fecha o nosso livro. Eu desejo estar com vocês ano que vem, no 9º ano, tá? Não deixam de estar com a gente,
Tomara que passe a pandemia e descubra logo uma vacina para a gente voltar à nossa vida normal. E espero que ano que vem seja normal, tá? Desejo boas festas para vocês, um feliz ano novo e desejando que vocês estejam com a gente ano que vem. Mais tarde a gente se vê lá no Zoom e eu vou dar o gabarito depois dessas questões para você, tá bom? Pessoal, um abraço e tchau, até a próxima videoaula.